Fala, povo santo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alegria do Amor Podcast, esse encontro no entorno da mesa, onde recebemos um ou mais convidados para conversar sobre o quê? Sobre essa vida comunitária que nós temos, sobre encontros, né? Sobre vida fraterna. Eu sou Yane Gino Bazei. E eu sou Thiago Bazei e hoje nós temos dois convidados especiais, né? Todos são especiais, mas hoje é para falar sobre um musical que a gente vem anunciando no nosso podcast. Yane, pode dar seguimento à apresentação. É como eu falei, a gente falou tanto sobre o Benedictus aqui nesse programa que hoje recebemos não um, mas dois convidados, Joãozinho, Mari Navarro, eles que são diretores do Benedictus A Melhor Parte. Então, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos, por receberem a gente aqui. Eu confesso que eu estava ansioso por esse convite, viu? Eu tava esperando aí ser convidado pra cá, pra aqui, pra gente falar no podcast sobre o Benedictus e sobre tudo que a gente vive quando a gente tá nessa produção. Pois é, maravilhoso estar aqui com vocês hoje, finalmente, né? E a gente tem muito aí a partilhar sobre o Benedictus esse ano. Maravilha. E eu tenho já uma pergunta. Primeiro para Joãozinho, que eu acredito que foi inspiração dele, né? Benedictus. Joãozinho, o que é Benedictus? Da onde surgiu o Benedictus e como iniciou esse nome, esse musical? De onde veio essa inspiração? Conta pra gente. Eu sou um cara muito artístico, assim, né? Eu sempre me inspirei na arte a vida inteira, isso é de família e tal. E sempre fui apaixonado por musicais, sempre fui apaixonado por teatro. E sempre bateu muito forte em mim que a gente precisava fazer mais na evangelização, né? A gente tava na comunidade, estávamos lá no Ministério em Adoração, cantando, que o meu ministério é um ministério em adoração, eu sou vocalista, né? Cantor do Ministério em Adoração desde que eu entrei na comunidade, quando só éramos um ministério. E sempre tive vontade de fazer mais, não só quando, não que seja pouco, óbvio. Conduzir louvores, ministrar adorações, mas eu achava que a gente sempre podia fazer mais. E eu sempre que eu assisto um musical, sempre que eu assistia um musical, que eu assistia um filme envolvido com música, eu nunca parava de fazer o paralelo na minha cabeça que, caramba, a gente podia estar usando isso pra falar de Deus, entendeu? E dessa maneira aí, de uma maneira legal, de uma maneira bem feita, não de qualquer jeito, mas uma maneira assim, investida. E eu sempre tive essa vontade, e essa vontade foi crescendo em mim. Foi crescendo de uma maneira que caramba, a gente devia falar. E eu fiquei com vontade de falar do nosso baluarte, né, que era São João Batista. E essa vontade foi crescendo em mim, rapaz, a gente devia fazer um musical sobre São João Batista, E fui falar com o nosso pai fundador, e ele, beleza, vá fazer, deu a benção, né? Beleza, vai fazer, beleza, vamos embora. Agora faça. Ok. Vai fazer aí, eu confesso que eu ainda vou falar de como foi no início, mas, assim, beleza, vamos fazer um musical sobre o João Batista, vamos fazer. E era assim, era uma coisa de, sabe, one time thing, um negócio uma vez na vida, eu achava que ia ser isso. E escrevendo a peça, escrevendo as músicas, naquele início ali engatinhando, sem saber muito fazer. Aí, hoje em dia a gente tem uma enorme trilha sonora, né? Na época a gente ainda fazia... Eu fiz umas músicas para o primeiro Benedictus, mas a gente pegou também muita música já feita, que a comunidade já tinha. E o nome Benedictus, ele veio porque me tocou muito, uma parte muito importante da história de São João Batista, que é o cântico de Zacarias. Para quem não conhece a história, né, Zacarias ele duvida do anjo, quando o anjo vem anunciar que a mulher dele vai engravidar, de São João Batista. E como punição a essa dúvida dele, Zacarias fica mudo. Quando João nasce e Zacarias vai apresentá-lo no templo, Zacarias vê toda aquela promessa do anjo se cumprindo, aí a boca dele se abre, ele fica curado daquela mudez e ele vai louvar a Deus. E esse louvor a Deus é o cântico de Zacarias, que é chamado de Benedictus. É um cântico que ele bendiz ao Senhor, né? Bendito seja o Deus de Israel, que ao seu povo visitou e libertou e fez o dia um poderoso Salvador. Então é ele bendizendo ao Senhor e fala: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, precederás o Senhor. Ele louvando a Deus diante de João, que é o filho dele que está ali. E o nome disso é Benedictus. E o nome da peça vai ser Benedictus, o nome do musical vai ser Benedictus. Fui falar com o diácono, ele acho que tem que ser. E eu até falei, eu acho que Benedictus se encaixa para qualquer coisa que a gente for fazer. Porque quer dizer bendito. E se a gente não tiver no nosso musical bendizendo a Deus, o que é que a gente tá fazendo, né? A gente tá fazendo um musical secular, que não é a nossa intenção. Então, ficou aí pra sempre esse nome.
E o primeiro foi, como você falou, né, a história de São João Batista, né, que o subtítulo era A Voz que Clama no A Voz que Deserto. Clama no Deserto, exato. E como é que foi esse processo de criação? Então, sabe, cego? Cego andando aqui querendo enxergar alguma coisa, foi muito assim. A gente nunca tinha feito nada parecido com isso. Eu acredito que nenhum de vocês estava na comunidade aqui ainda, naquela época, né? Assim, né? Não, mas você foi chamada por causa disso, Foi, né? do Benedictus. Você entrou por causa disso aí. A Mari vai contar a história dela. E, assim, como ninguém entendia o que a gente tava fazendo, nem eu entendia direito, mas eu sabia mais ou menos onde a gente... tipo assim, a intenção que a gente queria chegar. Como sabe? o caminho é que, né? Aí vamos lá, escrevendo e achando bonito e passando aquilo pras pessoas. Não era organizado como é hoje em dia. Fui vendo tudo aquilo tomar forma. Tinha gente que comprava a ideia, tinha gente que comprava a ideia assim, né? Daquele jeito. Não sei pra onde vai chegar, porque ninguém tá acostumado com isso. E assim, aqui na Paraíba a gente não tem essa cultura. A gente não tem essa cultura de teatro. Nem do musical teatro, aqui na né? Paraíba. Do teatro no geral, não é só no ambiente católico. Entendeu? A gente não tem. De forma geral, né? De forma geral, não é algo que faz parte da nossa vivência aqui. É muito raro você ir pra um teatro aqui. Isso. Porque é raro ter. E quando tem, às vezes é de fora, né? Que vem pra cá. E faz uma musical muito apresentação. menos. Musical né? muito menos. Musical muito menos, né? Muito menos. Então é algo que não faz parte da nossa realidade aqui na Paraíba. Então é mais difícil ainda convencer as pessoas, né? Então, assim, confesso que o primeiro, assim, foi meio difícil levar, porque as pessoas não sabiam onde a gente ia chegar. Então havia muita resistência, sabe? De quando a gente tá, vamos fazer isso desse jeito. Não, mas não precisa. Não, vamos fazer assim. Não, mas isso aqui já dá certo desse jeito. E eu, não, gente, vamos fazer assim, vai dar certo. No final vai dar certo e vamos lá. E tentando ir, o pessoal comprou a ideia, mas ainda também cego, feito eu. Sem saber onde chegava. E é muito tênue a linha, assim, entre você fazer uma coisa bem feita, assim, eu quero fazer, a gente vai ter que colocar um pouco mais de trabalho aqui. Mas é muito fácil ficar uma coisa meio tosca, né? Assim, Sim, é sim. muito fácil. E aí, às vezes, a gente tá acostumada a, não precisa disso tudo, não vai. Mas, assim, aí a resistência é muito grande, né? Porque aí a gente precisa, porque qualquer coisa fica estranho, fica tosco, fica uma coisa que não é... Até teve um comentário que tu fez, que tu sentiu essa voz, né, do Espírito Santo, dizendo assim, não é por esse caminho, é por esse... Foi nesse Benedicto agora, né? Nesse de agora. Nesse de agora, né? É incrível você ver a condução do Espírito Santo nisso aí, velho. Tipo assim, a gente... No roteiro... Às vezes eu assisto um Benedictus que já passou e eu vejo uma cena que estava conectada com a outra, que bateu com o que tinha na Bíblia, que bateu com o que o santo falava. E eu vou... Tu acha que eu pensei nisso? Não pensei nisso não, bicho. Não pensei nisso aí. Isso não veio de mim. E do tempo todo a gente vê isso. E fases que a nossa comunidade passa. É um negócio, assim, impressionante. Porque, assim, é como se fosse... É como se fosse, não. O Benedictus primeiro é pra gente. Antes de ser uma evangelização, né? É pra gente. Né? E é impressionante como, quando você olha pra trás, você pensa, caramba, como casou com aquela fase que a comunidade passou. O de Bento, por exemplo, inclusive, ele foi adiado aí por quase 2 anos por causa da pandemia. E aí, o momento em que ele foi apresentado não poderia ser mais propício em termos de vida comunitária, em termos do que a nossa comunidade estava vivenciando. Então, o Espírito Santo vai E foi o ano da fase São Bento, né? Da criação da fase São Bento, não foi? Porque antes era PD2, né? PD2, era PD2, pré-discípulo 2. Era pré-discípulo 2. Aí, e ela passou a ser uma fase permanente da comunidade. E aí foi quando foi mais ainda fortalecido. O Instituto Oblatos também, né? Os Oblatos estavam um instituto bem mais sólido, bem mais claro para a comunidade. Foram pro Rio. Até hoje em dia, um dos livros que o Abraão usa é o Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que usa no estudo de formação também esse livro. E a gente, e começou em 2022 a usar esse uso. E a gente já tinha se baseado nesse livro em 2020 para escrever o roteiro. Que era um das vertentes, né? Que a gente colocou os vilões sobre esse roteiro do... Inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar no livro de como era narrada a história... Foi Bruno Maia, no Retiro Anual de 2022. Que ele porque falou, eu né? não conhecia o livro. Ele fez um resumo. Aí quando ele falou, eu fiz... Eu
conhece essa história, porque a gente já tinha tido acesso ao Exato. roteiro em 2020, né? Isso. Que a gente começou a ensaiar tudo, mas aí Sim. veio a pandemia, Parou. 2 anos aí, né? A gente teve esse ato, mas aí em 2022 realmente veio pra... É. E voltando a essa questão do capricho, né? Eu acho que isso aí tá muito inerente ao nosso carisma. É uma coisa que eu aprendi com o nosso fundador desde sempre. Essa história do não precisa não faz parte da gente. Sim. Sabe? Assim, ele sempre... Porque muitas vezes faz, não, mas Jesus vai ficar feliz com isso, né? Não, faz desse jeito, tá bom, Deus vai sorrir, Deus vai ficar feliz. Eu acredito que vai. Mas se eu posso fazer o melhor, eu faço o melhor pra tanto... Eu faço o melhor no meu trabalho, eu faço o melhor na minha família, eu não vou fazer o melhor pra Deus, sabe? Então, tanto que a gente fez, né? Poderia ter sido mais simples, sempre pode ter sido mais simples. E também sempre pode ser melhor. Mas a gente faz até onde realmente a gente consegue, com o nosso esforço todo. E isso a gente aprende realmente. O nosso pai fundador, ele sempre nos ensinou isso. Tem que dar o melhor pra Deus. Não é o que sobra, não é a esmola. Então, eu acho que vocês conseguem... Todos nós conseguimos ver isso muito forte no nosso carisma. Porque não é só fazer aquilo. As pessoas se especializam pra melhorar. As pessoas vão estudar pra melhorar o seu ministério. Sabe? Uhum. Enfim, as pessoas vão fazer cursos para melhorar a maneira de administrar aquele ministério, de administrar a lanchonete, de se especializar e trazer o seu trabalho para dentro. Então, não é só fazer, entendeu? É fazer cada vez melhor. Fazer melhor, o melhor possível cada vez mais. O Espírito Santo vem em auxílio às nossas Ah, fraquezas total. e ele completa a obra. Total. Eu Mas acho que Deus precisa do nosso máximo. Eu acho que é Exatamente. importante também a gente frisar aqui, para quem não é da comunidade, Sim, sim. que o Benedictus, ele é 100% executado por membros da comunidade. E, via de regra, os membros não são profissionais de nada. Ninguém é profissional da música, né? Ninguém é profissional da dança, ninguém é ator profissional, ninguém é figurinista, ninguém é maquiador. Até tem, né? Maquiadores ali que Tem trabalham trabalham com isso, com isso. Mas, assim, via de regra, acho que a principal oferta que a gente faz no Benedictus é justamente essa. Dos talentos que temos, que não são profissionais, mas que Deus nos deu. Sim. E como é gratificante devolver isso. Ano passado, a gente fez falando sobre isso, e eu falei justamente sobre isso, que eu dancei a minha vida inteira, né? Joãozinho foi lá do João 23. Sim. Fui professora da irmã de Joãozinho, eu tenho até vergonha de dizer que hoje Vitória, né, mãe de família, tudo. Mas, assim, dancei a minha vida inteira, a dança sempre fez parte de mim. Mas fazer isso pra Deus tem um gostinho diferente demais. É um gostinho mesmo de vocação encontrada. E você resgata, né? Você resgata aquilo que estava aí adormecido muitas vezes, ou você está colocando aquele seu talento para o mundo, para o seu trabalho, e aí você resgata aquilo como forma de expressão, né, do teu serviço, né, do amor de Deus. Então, é um negócio assim, é muito especial mesmo. E a gente isso é até um processo de cura também. Porque nós temos muitos irmãos que acreditam que não servem para nada. Sabe? Eu já ouvi falar muito isso. Tem uma irmã que falava, eu não tenho nenhum talento, eu não ajudo em nada na comunidade, só estou aqui para fazer volume. Eu tenho uma irmã que falava isso. E... acho que no primeiro ano montei essa irmã aí no figurino. Nunca pegou numa tesoura na vida, nunca sabia costurar, não sei o quê. É a pessoa que manda, hoje em dia, é a pessoa que faz os desenhos, é a pessoa que costura tudo, tá 24 horas lá na máquina de costura terminando o figurino do Benedictus. E faz coisas sensacionais, incríveis. Então, não é só ofertar o talento, às vezes é ofertar o seu nada, que vai virar um talento. Porque você nem sabia que você tinha. E Não isso sabia, acontece né? demais. Quantas vezes a gente monta as pessoas nos lugares assim, na cega? Muito. Nas equipes, muito, assim, sem nossa. saber, e aquela pessoa, assim, se revela, meu Deus, aquela pessoa, né? Olha o ator que aquele camarada olha é, sabe? isso, Olha como essa pessoa tá sendo sensacional aqui conduzindo as mídias sociais. E a própria pessoa não acredita, Isso. sabe? Ela é montada desacreditada, mas ela dá o sim porque ela sabe que tá ali pra servir, tá bom. Então E o o mover Senhor do vai Espírito me Santo, capacitar. né? Vai capacitando. Isso. Vai capacitando, porque Então assim, realmente a gente fica preocupado, sabe? claro. Quando a gente Nossa, quando a muito. gente entra num serviço. Sim. Caramba, velho. Pronto, a gente começou na captação, né? Entrou na captação do Benedicto. Eu disse, caramba, captação do Benedicto, quase não conheço ninguém, velho. E agora?
como é que a gente vai fazer? Tá aí o resultado, É. né? Ajudando pra caramba na produção do A produção tá Benedictus, incrível esse né? ano. Muito. Então, a gente vai se capacitando e as pessoas vão ajudando nós a se capacitar, Isso. melhorando os nossos braços que a gente não tem, um vai apoiando o outro. Mas eu quero saber uma coisa. Como é que Mari foi fisgada por causa do Benedictus? Que Joãozinho falou e ficou... Mari tem que falar essa história. Muito boa essa história. Fiquei na curiosidade aí. Gente, olha, eu era daquelas que acompanhava, assim, a comunidade ali de longe, né? Desde o começo, desde o ministério, enfim. E aí eu achava lindo, mas era aquela coisa, assim... Ai, que lindo, mas eu acho que não é pra mim, né? Eu achava admirável, mas é como se eu não me sentisse ali digna. Não sei, eu achava uma coisa muito distante de mim. E aí, em 2018, o Joãozinho me fez um convite, né? Ele falou, Mari, eu queria tua ajuda, a gente já se conhecia há muito tempo e eu fazia umas coreografias pro coral do pai dele, e aí ele fez, Mari, eu queria tua ajuda, porque tem uma dança do Benedictus que eu acho que é a tua cara. Eu lembro muito que tu falou isso. É a tua cara, porque a cara tem essa pegada, assim, mais Disney, sabe? E aí eu queria que tu fizesse uma coreografia, assim, nessa pegada. Aí eu, tá, vamos, né? Vamos, claro. Assim, na verdade, eu falei sim, porque eu não tinha coragem de dizer não. Mas eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, mais uma coisa pra eu fazer, beleza. Tá, não, Joãozinho, eu vou, certo? Mais uma coisa pra eu fazer, porque assim, muito atribulada e tal, e eu ia só ali, realmente, dar uma ajuda. Eu não tinha vínculo, propriamente dito, com a comunidade, né? Eu conhecia todo mundo, acompanhava de longe, mas não tinha vínculo. Tu lembra qual foi a dança? Claro, o dia já nasceu. Foi o dia já nasceu? O dia já Eu nasceu. lembro. A primeira dança do musical Abertura. de 2018, que era de João Batista. Então, como o Joãozinho tá falando, ninguém sabia como seria. E aí, como é que vai ser? Ninguém sabia. Só sabia que aí Joãozinho me passava, olha, eu imagino assim, a cidade andando, as pessoas se falando, o dia a dia acontecendo. A inspiração era aquela cena da Bela e a Fera, Bonjour. Bonjour, era. Né? Era mesmo. Que aí a Bela chegava e tava ali as pessoas, beleza, com isso eu sei trabalhar, eu tenho uma referência ali, né, Bonjour, vamos lá. E aí eu fiz mais ou menos ali, escutei a música e vamos embora. Aí comecei a montar a coreografia com as meninas da dança, montadas na dança. Eu não conhecia ninguém, eu só conhecia Vitória, que é a irmã de Joãozinho, não conhecia mais ninguém. Aí eu toda por fora, né? Ô, gente, aí eu disse, meu Deus, o que o povo tá achando? Essa menina chegou aqui e tá aqui montando coreografia, mandando e desmandando, mas vamos. Aí me apresentei, conheci todo mundo. E eram sábados de manhã. E eu lembro que o pessoal chegava bem assim, correndo do ensaio e fazia, porque eu cheguei da liturgia das horas. Agora, gente, vamos que tem missa. Porque agora eu vou pra comunidade. E eu comecei a perceber. Eu me lembro muito que eu dizia, gente, o que é isso que faz essas jovens, porque meninas jovens, adolescentes, essas jovens pararem o seu sábado para estar aqui se dedicando e depois, e assim, engajada com as outras atividades da comunidade, sabe? Caramba, e aquilo ali começou a me impressionar, né? Achando bonito e tal, e tudo bem. Até então, eu só sabia disso, né? O roteiro era enorme, eu só precisava saber a música, qual era a inspiração, qual era a cena. Beleza, não fazia ideia do resto da história. E assim foi. Aí o Benedictus foi adiado na época. Foi, eu acho que eu te chamei em 2017, porque ia ser em 2017. Tu me chamou em 2017. Ia ser em 2017, aí acabou que adiamos e foi ali em junho de 2018. Foi. Tu me chamou em 2017, a gente fez, aí pausou, aí tu, parei, não vai ter mais não. A gente vai adiar. Aí eu, não deu certo, né? Porque eu também pensava assim, essa estranheza musical, tudo bem, né? Beleza. Aí, quando foi no outro ano, no ano seguinte, 2018, aí tu, Mari, tá lembrada do Benedictus, aquele projeto? Então, a gente vai retomar. Tu poderias retomar o ensaio? Claro, vamos embora. Aí fiz, era só a primeira dança, de várias, né? E eu só a primeira dança, aí fiz lá. Aí, quando foi, no decorrer do processo, Maiara falou comigo, disse, Mari, a gente tá precisando de uns backing vocals pro Benedictus. Maiara Gonçalves. Maiara Gonçalves. E aí já era assim, já mais perto, né? Maiara tava cuidando da banda, né? Da banda, dos back vocals. Ela tinha a ideia de montar um coral, mas acabou que não deu certo, né?
E aí a gente ficou meio assim, tinha os atores que cantavam, mas ela queria uns backings assim, pra fazer uma segunda voz e tal. Aí ela falou, eu queria saber se eu posso contar contigo pra fazer esses backing vocals. Eu, vamos, Mai, eu faço. A essa altura, eu acho que eu já estava no vocacional. Eu acho que você estava no vocacional. Nesse meio tempo, né, entre o adiamento e o começo, abriram as inscrições pro vocacional 2018. E aí, eu olhei para o meu esposo e disse, amor, vamos ver qual é. Eu não sabia nem direito o que era que se tratava vocacional, mas assim, os amigos da gente que é da comunidade chamavam todo ano. Eu acho o máximo, porque todo mundo tem, assim, quem entrou já nesse formato do vocacional, que inclusive o Joãozinho era formador, Era formador. Do vocacional. Quem entrou nesse formato do vocacional, todo mundo chega assim, não, porque eu achava que era uma coisa, ou eu achei que era tipo só o seminário de dons, ou... ninguém entra sabendo o que é, não, isso é massa. Foi assim. Eu acho que isso é o melhor que tem. Vamos ver qual é. Porque aquilo ali atraía a gente há muito, muito, muito tempo. A gente tinha milhões de amigos ali, naquela realidade. Vocês eram do EJC, né? É. E aí a gente ficava só ali, né, à distância. E, porque a gente tem filho, porque a vida é muito corrida e tal. Mas aí a gente tava precisando desse resgate, de uma vivência na espiritualidade como casal, sabe? Também a gente junta, diz, vamos, todo sábado à tarde, vamos ver qual é, né? Eu vi essa movimentação toda no Benedictus assistindo, fiquei... Então vamos. Aí a gente foi. E a gente começou a ir no vocacional, todo sábado. Aí no meio tempo, quando tava mais perto, acho que um mês antes, aí Mai fez, Mari, eu preciso de backing vocals. Então ela chamou mais 2 pessoas, Caio e Carol, e aí me perguntou se eu podia estar no backing vocals. Claro. Aí ela me passou os arranjos, ponto, e as letras das músicas. Aprendi os arranjos e as letras das músicas. Certo, vamos embora. Então o que é que eu tinha do musical? Eu tinha uns arranjos totalmente descontextualizados e as letras das músicas. Ponto. E a coreografia da primeira dança. Ok. Né? Porque o musical tem vários atos, várias músicas, várias coreografias, né? Tem todo o roteiro e eu tava só com isso. E aí eu lembro muito do ensaio geral, que o único, eu acho que, enfim, que a gente precisou ir como backing pra alinhar a banda, ensaio geral, tudo, a gente foi lá no La Moana. Aquilo ali foi, assim, parece que abriu, assim, minha cabeça. A cortina caiu. Eu não parava de chorar. E era um ensaio geral que estava acontecendo ali, sabe? Eu lembro que Isadora e Chacon estavam morando em Salvador e eles já tinham vindo, né? E aí, para os ensaios gerais, eles eram Zacarias e Isabel. E assim, Mai estava grávida de Samuel. E ela, em um dos ensaios... Isadora não pôde estar, e aí ela foi Isabel. E aí ela cantava aquela música do milagre que chegou. Uhum. E eu tinha acompanhado a história de Mai, na dificuldade de engravidar e tal. Gente, eu olhava para aquilo, meu Deus, eu chorava. Gente, que coisa linda. Aquilo ali me pegou de um jeito. Eu acho que Jesus sabia que, assim como o Joãozinho, eu sempre fui muito, muito envolvida nessa parte artística, de dança, de música. Gostava muito de musicais. E aí eu acho que Jesus disse, espera aí que eu vou pegar essa menina por aqui. E foi, né? Naquele dia, assim, foi um negócio assim... Meu Deus, eu não consigo nem explicar. Realmente me pegou. No ensaio geral, né? Aí, a partir daquele ensaio, eu fiquei fissurada naquilo. Gente, que coisa linda. Gente, como? Meu Deus, isso tudo veio da tua cabeça, Joãozinho. Cara, né? Todas as músicas. Meu Deus, eu ficava assim. E o fato de ver o movimento da quantidade de pessoas envolvidas, né? Eu olhava e eu dizia, gente, não tem ninguém profissional, não tem ninguém, não é possível. E assim, eu via todo mundo ali, ninguém, absolutamente ninguém tava ali reclamando a força, tava todo mundo ali disponível e mãos à obra e um cenário de verdade mesmo, uma coisa, sabe? Meu Deus, essas pessoas estão aqui dispondo do seu tempo, do seu esforço para fazer alguma coisa o mais próximo possível do perfeito, né? E assim, todos os ensaios com muita oração, com muitos momentos de oração. Então, assim, aquilo ali me pegou assim, de jeito mesmo, sabe? Aí, o resto é história. No ano seguinte, eu já tava super envolvida. E pra mim, foi muito especial porque eu tive o vocacional, aí comecei a ficar mais, assim, envolvida pelo carisma, né? No final já do vocacional. E aí, em 2019, eu era pré-discípulo. E aí, o Benedictus contou a história da Samaritana, que é a história da nossa família, do nosso carisma. E eu lembro que eu chamava as pessoas para irem, eu dizia, gente, vocês vão entender. Vocês vão entender, porque
aquela ali É a sou explicação eu. do carisma, exatamente. Aquela ali sou eu. Por favor, vão assistir. Vocês vão entender. Vocês vão entender tudo. Então eu era a própria samaritana que estava, venham ver aquele que me explicou tudo, sabe? Então, assim, na minha vida comunitária, foi um negócio assim que foi muito bem encaixado, sabe? E aí a gente participou também da Mulher da Samaria, de 2019. E é isso, eu digo que eu fui uma alma aí pescada pelo Benedictus, por essa inspiração. Louvado seja Deus, tá vendo aí? E nós estamos indo pro quarto Benedictus, né? Quarto. Benedictus. Como é que foi, Joãozinho, esse processo de criação, de inspiração para os Benedictus? Então, por exemplo, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Só pra justificar a minha risada aqui, é porque assim, toda vida que quando a gente recebe os primeiros áudios das músicas ali, né, de Joãozinho, tudo, não sei o quê, toda vida que a gente escuta, e aí Basei tá sempre comigo, né, aí ele faz, rapaz, Joãozinho não alisa não, né? Velho, não tem condições. E olha que é um áudio cru, é só o tecladinho. É teclado e voz, ou às vezes só a voz, sei lá. E todo mundo se acaba de chorar. Eu me acabo de... Eu quase não Muito. choro, né? Mas... Pois é, eu entendi esse ponto. Mas assim, porque fora de contexto, porque normalmente ele não nessa altura, Sim, quando ele tá sim, ouvindo sim. as músicas, ele não lê o roteiro, nem ou eu nada. tô dirigindo e ela bota no celular escutando ali. Mas vamos lá, ó. Quantas músicas em média teve no primeiro? Quantas músicas teve no segundo? E como é que foi esse teu processo de escrita? Vamos lá. Foi uma jornada do herói? Mas o que tu utilizou? Vale falar aqui que eu não escrevo sozinho. Eu tenho uma co-roteirista que é a Ana Paula, que também era co-diretora antigamente, mas agora ela tá morando fora, tá morando em São Paulo. Então ela só escreve comigo e agora a Maria entrou no lugar dela pra ser diretora junto comigo. Eu e a Ana Paula a gente escreve junto. A inspiração sempre vem em comum com o fundador, né? Ele que vai dizer o tema daquele ano. Às vezes Deus fala comigo também, fala com a Ana Paula e a gente vai conversar com ele e aí todo mundo vai rezando junto. Mas, por exemplo, o primeiro, beleza, veio por mim, ele autorizou e tal, que foi São João Batista. O segundo, eu queria fazer de novo São João Batista, né? Queria fazer melhor agora, aquela história, né? Todo mundo comprou a ideia, mas na cega. Mas depois que vê apresentando, todo mundo faz, uau, entendi o que você tava falando. Então, aquela coisa do primeiro que eu disse que, cara, eu tinha que estar insistindo. Calma, pessoal, a gente vai chegar lá. E todo mundo ali contra as ideias e não sei o que. Aquela luta, aquele sempre puxando, assim. Depois que apresentou, acabou. Todo mundo entendeu. Sabe? Todo mundo entendeu e... Não, claro que a gente sempre tem aqueles teimosos. Temos os teimosos, temos os teimosos. 5 anos depois, 4 anos depois ainda tem. Mas assim, no geral, assim, as pessoas entenderam e compraram a ideia. As pessoas que estão ali dentro, elas estão nos ajudando. Então, estão, assim, se doando completamente. Mas, realmente, depois todo mundo comprou a ideia, foi tranquilo e vamos rezar. E eu queria fazer melhor, porque o primeiro foi o primeiro, né? Se você me der o primeiro e aí, Joãozinho, vamos fazer, bora. Reformar esse todinho. vamos fazer. Vai deixar o nome, o título e a gente faz Não, novo. ele disse, nem as músicas. O quê? Você não tá doido de tirar essas músicas? Não, eu amo essas... Não, nem as músicas, Mariana. Eu acho que não aproveito nem as músicas. Exato. Mas a gente queria fazer de novo pra fazer melhor. E aí o fundador fez, não, a gente vai fazer sobre a Samaritana. Eu me lembro que eu olhei pra cara dele assim, e minha cabeça foi, aquela cabeça teimosa, né? Como assim, velho? Péssima ideia. Tipo assim, beleza que a Samaritana é o nosso carisma, mas a gente só tem... Porque com João Batista eu tenho tudo ali na Bíblia. Sim. Sabe? Eu não tive que criar muita coisa. A gente criava aqui o estilo da vilã, que era Herodia, eles faziam uma coisa, mas João Batista tem início, meio e fim na Bíblia. O nascimento dele e a morte dele. Sabe? Então tá tudo lá. Tem muito acontecimento, ele é muito importante. Então assim, a gente teve que criar baseado naquilo. Quando o diácono me dá uma samaritana pra fazer, a samaritana o que é que você tem na Bíblia? O diálogo dela com Jesus no poço. Acabou. Só isso. Que ela era da Samaria. Nem nome tem. Não tem nome. Eu lembro que uma vez tu falou comigo, aí eu... E aí, João, tal, Benedicto, vai repetir então João Batista? Daí ele falou, pareia. Olha, eu tô assim, não sei como é que vai ser. O diácono pediu pra fazer da samaritana. Aí eu... Aí ele... Pareia, ela não tem nem nome. E Como aí é que a minha ficou protagonista não tem conhecida nome? como sem nome mesmo, Isso. né?
Mas ela não tem nem nome. Então, assim, eu não faço ideia de como vai ser. A gente não sabe. A gente tá assim, mas assim, tô clamando ao Espírito Santo pra ver se ele me ajuda. Eu lembro muito desse diálogo. Isso. Muito mesmo, contigo, lá na Casa da Misericórdia. Mas assim, é incrível porque o que à primeira vista seria uma coisa muito restritiva, pelo contrário, nos dá muita liberdade dentro do espírito, claro, né? Porque a gente deve falar o quê? O Benedictus, ele não é um documentário, não é uma aula de história, certo? Então, ele tem personagens reais, com histórias reais ali, mas existem sim floreios, né? Existem personagens extras que a gente inventa, existem diálogos que a gente inventa, sim, conduzido pelo Espírito Santo, mas pra quê? Pra corroborar com aquela história, pra fazer a história ficar mais profunda e tocar os corações, né? É uma coisa muito, muito, muito forte que Deus me inspirou desde a Samaritana, e eu acho que a gente tem colocado isso em palco, é que a gente precisa que não seja algo que a pessoa assiste e acha bonito, né? Isso. A pessoa precisa mudar a vida com aquilo. Então a pessoa precisa se colocar no lugar daqueles personagens. A pessoa precisa se sentir no palco. Ela precisa se sentir ali. Peças bonitas sobre Jesus, tem muitas, né? Peças bonitas sobre a via sacra, tem muitas. Mas como você se coloca no lugar de Jesus, sabe? Você tem que se colocar no lugar dos discípulos. Você tem que, então vamos explorar um pouco mais o sentimento dos discípulos. Você tem que se colocar no lugar das pessoas que estavam vendo ali e não estavam entendendo. No lugar das pessoas ruins, dos ladrões, dos centuriões. Como é que a gente faz? Essas pessoas são a gente. Então a gente precisa dar um pouco mais de ênfase àqueles sentimentos daquelas pessoas ali para tocar no coração do outro. Claro que fazendo isso, o discurso de Jesus ele ganha um pouco mais de impacto. Ele ganha um pouco, não, considerável mais impacto no coração da gente. E a gente fez muito isso na Samaritana. E é engraçado que o Thiago falou, como é que você faz? Jornada do Herói. Véi, a gente estuda roteiro, véi. Bota YouTube sobre como fazer roteiro, Jornada do Herói. E tome estudar. Como é o nome? O desse ano não foi Jornada do Herói, foi... Eu esqueci o nome que chama, eu vou lembrar. Artplot, a gente vai estudando isso pra colocar tudo dentro, porque a gente precisa fazer algo que prenda as pessoas. E essas técnicas, elas existem porque elas funcionam com o público. Sim. Então vamos colocar essas técnicas lá. E na Samaritana foi incrível, assim, porque foi a primeira vez que a gente teve essa liberdade, porque como a gente só tinha aquele diálogo de poucos minutos da Samaritana com Jesus, a gente precisava fazer o quê? A Samaritana, como o Mário falou, somos nós. Né? Nós somos a Samaritana, é o nosso carisma. Então nós nos vemos como samaritanas. Como é que a gente vai colocar essas pessoas lá? Aí a chave foi justamente o nome. Porque eu chegava pro diácono e fazia, diácono, como é que eu vou fazer? Nem nome ela tem. Aí ele falou pra mim, ele olhou pra mim e fez, ela não precisa ter nome. Ela é todos nós. Todos nós somos ela. Ela não precisa ter nome porque ela somos nós. Aí eu... Na verdade, não dei o chão na hora, não. Eu ainda fiz, que doideira é essa, velho? Tá bom, se eu tô dizendo, vou obedecer, né? Mas eu me lembro muito, assim, eu tinha tentado escrever esboços da Samaritana. Tava uma peça extremamente depressiva. Sabe, tava um negócio estranho, assim, pra tentar justificar porque ela teve 6 maridos e não sei o quê. Um negócio, sabe, super... Eu lembro que disseram que chegou em um momento, assim, como ela era samaritana, né? E sugeriram, não, Samara. Aí Samara no poço. Aí ficou, não, Samara no poço, não. Gente, apareceu essa ideia, assim, é verdade. Apareceu essa ideia. Apareceu essa ideia, tem razão. A Samara do poço. Olha só, velho, as ideias. Pois é, então. Aí, eu me lembro que lá na Casa da Misericórdia, eu subi, fui pro Santíssimo e fiz, agora o Senhor vai me dar esse roteiro. Agora o Senhor vai me dar. E me ajoelhei, rezei muito. Eu tava sozinho, graças a Deus, naquele dia da Casa da Misericórdia. Adoro quando eu tô sozinho no Santíssimo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é muito maravilhoso. É bom. Tava lá sozinho, na Casa da Misericórdia, rezei muito. E fez, agora vou ler o Evangelho de novo, João 4, né? O Evangelho da Samaritana. Vou ler de novo. Véi, foi lendo e o roteiro inteiro vindo assim. Inteiro. Eu tenho essas anotações até hoje no meu caderninho de cena 1, cena 2, cena 3, o que tem que acontecer cada uma. E foi nessa vomitada do Espírito Santo ali naquela hora. Aí ligo pra Ana Paula, a co-roteirista. Ela vai se chamar Sem Nome. A gente vai transformar Sem Nome num nome próprio. Porque, e tem uma parte, inclusive na música, que ela fala, eu não tenho nome porque sou você. E aí eu me acabei. Quem não, né? Quem não? Aí tudo
Fez. Por isso que eu falo, nós somos nós ali, somos nós, Isso. entendeu? E quem é da comunidade, todo mundo que entende aquilo, que sabe, né? Enxerga ali, somos nós. Aí, assim, eu entendi essa condução do Espírito Santo de conseguir colocar a nós, as nossas dores, os nossos traumas, a nossa realidade. Nossas verdades. Nossa verdade, a nossa realidade de caminhada, todas as nossas dificuldades em palco. Porque a Samaritana, por ser aquela história pequena, ela nos deu esse livre espaço para fazer isso. Então a gente construiu a família dela, a gente construiu o povo onde ela morava, a gente construiu os relacionamentos dela, entendeu? A gente construiu o que ela via dela mesma até ela encontrar com Jesus. Então tudo isso foi sendo construído e o resultado era esse. A gente se sentia no palco e as pessoas faziam, parece que foi sobre mim, né? A história, e daí a gente foi seguindo. Aí chegou o São Bento, né? O Thiago perguntou. Desculpa, Thiago, eu não respondi todas as perguntas. Você pergunta. É porque o Thiago fez 225 perguntas, né? 225 uma única TDAH. No único parágrafo aqui. TDAH Você Cash. perguntou da quantidade de músicas. Os dois primeiros Benedictos, que foi A Voz que Clama no Deserto de João Batista e A Mulher da Samaria, da Samaritana, eles eram peças de tamanho normal, curtas, né? Peças de o quê? 1h15. Então, de um ato só, então a gente fazia... uma média de quê? 10, 12 músicas. Umas 12 músicas. Umas 12 músicas em média. Em São Bento, 20 o negócio... 25 músicas. 25 músicas, eu lembro. São Bento tinha... Porque a gente mudou, como eu falei, né? Sempre junto com o fundador. E eu já tava sentindo que ia ser São Bento. E a gente deu algumas opções pra ele, assim, vamos rezar, São Bento, Abraão, eu não me lembro quais eram as outras. E ele, São Bento, vai ser São Bento. Beleza, vamos estudar São Bento. O nosso consultor histórico na época foi o irmão Amaro. E que eu fiz, olha, eu vou estudar o que eu posso estudar aqui. Tipo assim, eu lia documentários, eu assistia documentários, eu lia o que dava pra estudar, mas é uma vida muito rica, tem muito estudo. E ao mesmo tempo tem pouca informação, porque é muito antigo, né? É informação limitada, né? Ele fazia assim, Amaro, ele lia o livro, fazia um resumo, mandava pra mim. Lia um capítulo, fazia um resumo, mandava pra mim. E às vezes, aí estudando arco de personagem, estudando Jornada do Herói. São Bento era perfeito pra gente avançar essa Jornada do Herói, velho. Incrível. Incrível, assim. E fui fazendo isso, aí eu fazia... Amaro, eu preciso de uma cena de São Bento sofrendo com não sei o quê. Aí ele fazia... Achei, tem esse relato de fazendo não sei o quê. Aí eu fiz, olha, eu preciso fechar essa história com uma batalha que a gente consiga usar pro final e eu consiga justificar a criação da medalha de São Bento e tudo mais. Aí, Joãozinho, eu achei uma cena que ele luta espiritualmente com o dragão. Eu falei, pois vai ser essa mesmo. Aquela cena que a gente colocou lá do Israel, né, do monge lá sendo atacado por um dragão espiritual e São Bento faz essa luta, é real, tá nos relatos. Tá nos Uma relatos, luta né? espiritual contra um dragão. Tá nos relatos. E a gente, porque assim, não existe o relato de quando São Bento criou a oração da medalha de São Bento. Né? Isso foi achado depois da morte dele, acharam o desenho da medalha, quando estavam restaurando uma parede do mosteiro. Tava lá escondido, e restaurando a parede, aí acharam. E bateu com a oração que acharam também nos escritos dele. Entendeu? Então ninguém sabe quando ele criou. Que material rico, né? Então, Que material Ninguém sabe rico. quando ele criou. Então, assim, não seja o dragão meu guia, né? A gente liga com essa história do dragão e vamos lá, e vamos fazer. Então, como não tinha o momento que ele criou, aí a gente fez nessa batalha do dragão o momento que a medalha surge e tem essa luta. Então, o Espírito Santo vai conduzindo tudo. E é incrível como tem. Por exemplo, eu preciso de uma batalha com isso, e tem. Sabe? E tava lá, foi uma experiência incrível e também sempre com esse foco de nos colocar no lugar dele, né? São Bento é um santo incrível, mas a gente precisa trazer a humanidade dele para que a gente se identifique com ele, com Santa Escolástica, com os outros que estavam ao redor, trazer as dúvidas dos que estavam ao redor, que são dúvidas que passam por nós, né? Que a gente vê outros irmãos fazendo. Então tudo isso é importante, porque como eu digo, não é só achar bonito, né? Se só achar bonito e for embora e não mudar nada, isso não é evangelização. É só uma peça bonita e tá tudo bem. Tudo bem, mas não é o nosso objetivo, né? Então, aí São Bento, como era uma história extremamente densa, muito densa, inclusive a gente deixou muita coisa fora, muito milagre fora. O cara pra fazer milagre foi São Bento. A gente deixou muita história fora, mas eu olhei assim e eu...
o louco dos musicais, né? Sou muito fã de musical, eu assisto musical o tempo todo. Eu fiz... Essa é a oportunidade de a gente fazer o que os musicais fazem. Um musical de 2 atos, com intervalo. Eu sei que as pessoas não estão acostumadas, eu sei que as pessoas vão achar isso estranho. Mas não tem como a gente fazer São Bento em 1h15, 1h30. Não tem como a gente fazer. A gente não vai entregar. Sem fazer justiça, né? Sem fazer justiça. A história não cabe nesse tempo. Então, não tem esse recurso não existe, os musicais não fazem isso, a gente vai fazer também. E aí fui falar com o Diácono, ele vamos embora, vamos fazer. Eu fiz o pessoal baixar estranho, não tem problema não, vamos lá. E foi isso, 25 músicas, o musical tinha 3 horas, o musical de São Bento. Puxa. Musical. Foi. De maneira, no físico foi puxado. No físico e no espiritual também, né? No vamos entrar espiritual, nisso. no físico e no espiritual, né? Minha gente. Porque como a gente tava falando, os musicais, eles... Né, desde João Batista, eles refletem muito o que a gente vive, né? Sim. Eles refletem muito o que a gente vive. Então, assim, em São Bento, a gente retratou ali no palco muitas batalhas, tudo que São Bento passou, e a gente vivenciou isso. Sim. Muito. Não só na vida comunitária, né, naquele momento, mas também na preparação do Benedictus, né? Então, impressionante como a gente sempre tem uma inspiração. Então, assim, a gente teve... Joãozinho teve a inspiração, né? É uma batalha, e era mesmo. A gente passou por essa batalha espiritual, né? Então, por isso que há a identificação tão forte. Sobretudo ali, que a gente estava vendo toda aquela inspiração, né, beneditina, e refletindo para o que a gente estava vivenciando na nossa comunidade, né? O Ora et Labora, né, que foi o Benedictus que contava a história de São Bento, foi o primeiro Benedictus que eu tive a oportunidade de participar, né? E, assim, a gente tava falando, assim, de como marca a gente. Na cena final da batalha, tudo, né? A gente tinha algumas pessoas ali interpretando justamente esses demônios, né? Que iam ali pra tentar Bento. E eu era um desses demônios, né? E naquela cena no final ali, onde a gente tá tentando se salvar do fogo do inferno... eu lembro muito, assim, que eu sentia dor física. Eu terminava aquela cena ali, que a gente terminava morrendo, né? Eu terminava aquilo ali, eu chorava. E aí, quem tava ali mais pertinho no grupinho ali, vai lembrar que eu soluçava ali, eu abaixada ali, fingindo que tava... Eu soluçava ali, eu sentia muita... Eu lembro até, inclusive, um dos ensaios, já no final, Ramon teve uma hora que ele olhou assim, ele não aguentou, ele começou a chorar muito, porque é como se ele visse os irmãos dele padecendo ali, né? E eu lembro justamente disso, de sentir essa dor física. Foi muito desgastante fisicamente, em todos os ensaios, mas também né? espiritualmente, assim, sabe? Eu sentia pessoa aquela saía dor dos física. ensaios, assim. Aquela olha cena que a era uma gente cena sempre- muito, assim, que a gente saía. Eu suava por onde eu não sabia que eu podia suar, assim. Era uma cena pesadíssima pra gente sair, assim. Tanto é que foi censurado, né? A gente teve que Sim, teve isso. que E censurar olha que a o gente fazia espetáculo, né? muita oração de revestimento sempre, Sim, porque sim. como a gente estava ali vivendo aquilo, então a gente sempre deixava muito claro, assim, até, olha, gente, não fica cantando as músicas em casa, né? Tenta não E ficar são cantando. músicas que prendem, né? Fica na cabeça. fica na cabeça. Muito. Fica na cabeça. Muito. Do E aí a nada gente se tu começa a policiava pra não cantar a ficar música. cantando, Exato. Do entendeu? nada tu começa, pelo amor de Deus, Senhor, para aqui porque... Exato. Do nada. E ela vinha. Eu era, né, o sombrio, né, o demônio lá. Foi o meu personagem nessa peça. E eu precisava cantar em casa, né? Eu precisava cantar, ensaiar, ensaiar meus trejeitos, minhas coisas, eu Sim. precisava passar. E assim, eu me lembro que quando eu não lembrava de fazer a oração, ou eu na minha pressa, meio que desandava tudo no meu dia. Eu ficava cansado, eu ficava impaciente com tudo. Era uma coisa muito pesada, sabe? Então, realmente, tipo assim, precisava de um revestimento espiritual muito grande. Pra cantarolar, a música precisava de um revestimento espiritual muito grande. Sabe um negócio que eu lembrei agora, do nada? Uma live que você e a Pezinha fizeram pra falar sobre alguma coisa do Benedictus. E aí, no meio Sim, da eu live, lembro. pum, estourou a luz da luminária. Eu lembro Foi, muito. Meu amigo. Foi mesmo. Do nada Bizarro. estoura a luz, É velho. Tem razão, foi lá em casa. Foi, na tua casa. Isso E mesmo. a gente tava, eu lembro, eu tava grávida, né? E eu falei, não, eu não aguento, né? Eu vou participar, eu vou dançar. Tudo bem, tá tudo bem na gravidez. Mas era exatamente essa dança, né? Que era a mais forte. E eu, meu Deus, eu tô grávida, mas vamos lá. E eu fazia a oração de revestimento, fazia em Cecília também, porque, né, a gente tava ali.
e vamos embora. Porque era muito, muito, muito forte. A gente passava ali por alguns ensaios, por algumas experiências mesmo, né? E a gente sentiu essa cura, a gente sentiu essa, na verdade, essa batalha, né? A gente batalhou ali com São Bento. Inclusive no último ensaio, logo antes de abrir os portões para o teatro, né? A gente fez um ensaio geral, um ensaio de palco de luz, horas antes de abrir já para o público. E teve um momento muito forte também nessa cena, né, que quando a cena acabou, Neto, que era o Bento, que fez o Bento, ele aos prantos chegou e me abraçou muito forte, assim, dizendo, porque a gente ainda estava assim, sendo muito atacado o tempo todo, foi uma preparação muito difícil, assim, espiritualmente. Muito desgastante. E ele me abraçou em prantos e dizia, agora, nesse momento dessa cena, Deus falou pra mim que todo ataque caiu por terra, nós estamos bem, estamos revestidos, nenhum mal mais vai nos atingir. Isso ele chorando aos prantos, me abraçando, agora vai estar tudo bem, porque eu me lembro que até a gente tava nesse último ensaio, minutos antes de abrir, muita coisa dando errado. E errando muito. Errando muito. Muitos erros. Não, tinha cena que eu acho que ela só foi acertada na hora. Exato. Eu lembro muito que eu na coxia, eu ficava assim, aí passava a cena, eu, yes! Aí a outra, Jesus, é sério, chegamos até aqui. Aí eu lembro que quando a gente chegou os bastidores no final, torcida de Copa do Mundo. Não, quando chegou no exatamente. final, Mariana, quando terminou a cena lá, que fechou tudo o redor E a dela. gente sem poder gritar, né? tem uma cena. Tem um vídeo meu nos bastidores. Tem um vídeo lá, levantando os bracinhos. Porque nunca tinha dado certo. E na hora deu, e assim, é muito real a experiência de oração que a gente vive ali. Sim. Aquilo ali ficou mais claro ainda no de São Bento, porque a gente adora. A gente adora ali naquele palco, sabe? É o nosso jeitinho de adorar, mas a gente adora. Não só quem tá no palco, mas assim, eu fiquei nesse Benedictus no de São Bento, acho que 80% do tempo fora do palco, adorando. Sabe, de joelho, intercedendo pelos meus irmãos, olhando para cada um, vendo o que cada um conseguiu fazer, que cada um conseguiu se superar, uma nota que alguém não tinha alcançado nenhuma vez alcançou, uma dança que não tinha sido acertada nenhuma vez e eu morria de ensaiar com as meninas e sempre errava, mas na hora saiu. Então era assim, por isso a vibração, obrigada, Senhor, porque a coisa andou, fluiu, entendeu? De uma maneira assim que o Espírito Santo veio completar a nossa imperfeição, a nossa fraqueza. E o sentimento fraterno é enorme, né? Enorme. Nesse momento, enorme, assim, é uma coisa incrível, assim, porque você sai de cena, tem um irmão esperando pra lhe abraçar, foi ótimo, meu irmão, não sei o que, e agora tá precisando de quê? Venha se concentrar, venha não sei o que, toma uma água, vamos pra lá e aqui. Muito cuidado, né? Muito o cuidado. zelo. E quem não tá ali falando com você, tá intercedendo, você vê que tá todo mundo rezando, é uma coisa, é lindo demais. Os bastidores. É uma experiência de oração intensa e de adoração mesmo, assim, que E aí a gente ainda procura, eu pelo menos ainda fico querendo ver a reação dos meus irmãos que estão na plateia. Também. Né? Meu Deus do céu. Queria câmera na plateia. Queria olhar para o diácono, meu Deus, eu acho que o diácono agora tá, ai meu Deus, porque ali a gente tava falando de São Bento, falando do pai, né? E eu disse, meu Deus, como ele deve estar assim, se identificando, olhando, né? Eu lembro que eu olhava pra Ney, meu Deus, o que é isso? Diego Holanda ficavam assim, também super mexidos e a gente querendo ver as reações, intercedendo o tempo inteiro, rezando ali naquele teatro. O teatro vira um grande cenáculo. A verdade é essa. E as pessoas vêm depois, né, com os testemunhos falando, e a gente, tipo assim, as coisas vão muito além do que a gente pensa, sabe? Porque, por exemplo, a gente... Beleza, por que a gente colocou o demônio tão forte? Beleza, São Bento é um exorcista, tem a oração de libertação, muita coisa ali. E muitas coisas fortes aconteceram na vida dele, né? Então a gente tem que ter cuidado por isso, porque muitas coisas fortes que aconteceram foram tentativas de envenenamento pelos irmãos dele, por monges, sabe? Então, a gente tem que ter cuidado com a nossa igreja também. Né? A gente tem que ter cuidado com que mensagem irmãos a gente está passando. Né? Porque não é todo mundo que tem maturidade para separar a pessoa da igreja. Sabe? Sim. Se Tiago faz uma sacanagem comigo e Tiago é católico, então, tá vendo, os católicos fazem isso. A igreja é assim. Sabe? Então, se um padre fez uma sacanagem, que tem isso na história de São Bento, o padre tenta envenenar ele. Tá vendo o padre, então não vou confiar nunca em padre. Existem pessoas que não têm essa maturidade para separar isso, né?
que não entende que nós todos somos pecadores. Somos humanos. Então, somos humanos e somos tentados e fazemos besteira sim na nossa vida, né? A gente não tá aqui porque a gente não é tem aqui uma separação. Quem é, tá na igreja. Tá entendendo? Não é isso. Né? A gente tá aqui porque a gente quer identificar onde a gente é ruim e onde a gente tem que curar para poder chegar ao que Deus nos prometeu, que é o céu. Então, das principais motivos também de a gente enfatizar mais o demônio na peça de São Bento foi para que as pessoas entendam que todos nós estamos sendo tentados. O tempo todo. Né? Todos nós estamos sendo tentados. E não foi Tiago que fez aquilo comigo. O demônio fez ele fazer aquilo comigo. Então o demônio fez os monges tentarem envenenar Bento. O demônio fez um padre tentar envenenar Bento. Então a gente tem que estar alerta sobre tudo isso. E isso é legal que a intenção é essa. Não é uma coisa que fica clara, obviamente, no roteiro. Né? A gente não vai colocar no roteiro. As pessoas têm que entender que a igreja... Eu não vou colocar isso no roteiro. Não tem uma fala que fala isso. Entendeu? Abre um balãozinho assim espiritual. Um monte passando. E gostaria tanto que as pessoas entendessem. Não é isso. Né? Então não tá lá. Tá no denso da história. Mas aí chega testemunhos como... Caramba, aquela peça me deixou com vontade de me confessar. Muito. Sabe? Então as pessoas já... Caramba, depois daquela peça eu entendi que o demônio tá agindo na vida de fulano aqui na família pra fazer isso tudo que tá acontecendo. E assim, pessoas que às vezes tinham desencantado da igreja porque, sei lá, se decepcionou com alguém. Que acontece muito, né? Então a pessoa... Foi o meu caso. Então, a pessoa... Que acontece muito, a gente tá ali, a gente se decepciona com alguém, né? Que por ação humana fez alguma coisa errada e a gente aí pega aquilo e coloca num bolo só e eu não quero mais saber de Deus, da igreja e tal. Sim. E aí, não de caso pensado, mas quando a pessoa assiste aquela peça e fala, meu Deus do céu, a gente tá falando de São Bento, de um santo Sim. e de monges. E houve pecado, houve batalha. Então, assim, as pessoas viram essa chave, sabe? Sim, a igreja é santa, mas ela é feita por pecadores, né? Nós somos pecadores, nós estamos ali na igreja. E aí, isso é exatamente a identificação, né? De você olhar e você saber, isso acontece na minha vida, todos os dias, todas as horas. Se aconteceu com São Bento ali no mosteiro, com os monges, como que não vai acontecer na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na paróquia da qual faço parte, entendeu? Então, a gente tem que ir associando isso. E nem é, como o José falou, não é uma coisa que é escrita, de caso pensado, mas por ser o que a gente vive, as pessoas se identificam e o entendimento chega. Exato. Eu escutei também de pessoas simples, assim, que nem têm tanta vivência em igreja, mas que foram assistir porque conheciam a gente, e eu assisti só para prestigiar e olharam. E assim, 1 ano depois já, e aí ainda falam recentemente, depois que eu assisti aquele Benedictus de vocês, eu entendo muita coisa do que acontece. Eu só consigo saber, só consigo me lembrar que isso é uma pessoa que está sendo usada para o mal, é uma pessoa que está sendo tentada, é um ser humano, mas que está sendo tentado. Então, assim, o entendimento fica, sabe? Para situações corriqueiras do nosso dia a dia. Sim. Isso. Mas aí estamos em 2023, né? E esse ano, o Benedictus, a melhor parte, conta uma história diferente. Vamos falar sobre isso? Nada a ver com São Bento. Né? A gente tem Nada a ver com São Bento. a inspiração mudou totalmente. Então a gente tava naquela de batalha. Inclusive, a ideia original para 2023 era outra. Era fazer João Batista, de novo. 5 anos de Benedictus, fazer João Batista de novo. Então vocês estão percebendo que roda. Vamos fazer João Batista de novo. roda. João Batista de novo, por favor. Aí Eu acho que tu já entendeu, né? Não sei, vai que um dia a gente tá precisando ver de novo. Né? Não, e era mesmo, até o final do ano passado. Não, mas era Tava mesmo. fazendo o roteiro do Alto de Natal. E aí Sim. eu lembro que tu falou, não, eu tô agora fazendo do Alto de Natal, depois eu me debruço em São João Batista, que a gente vai fazer de novo João Batista, Mariana. Eu, tá bom. E tava certo. tudo certo, porque ia ser 5 anos de Benedictus, vamos fazer uma comemoração, né? Isso. A gente faz de novo o primeiro, já tinha conversado com o diácono, eu e ele. Beleza, vai ser, os dois, tá beleza. Aí eu sabia que ia dar trabalho, porque às vezes eu acho que refazer dá mais trabalho do que fazer do zero, né? Não, quando ele me falava, olha, tal música, por exemplo, não vai ter mais. Eu disse, você tá doido? Não vai ter mais. Não vai ter mais. A gente vai fazer outras músicas. Não quero. Não quero. Era sobre Agora Eu Sou Teu, que é Agora a Eu música Sou do meu Teu. CT. Do meu CD, desculpa. A gente
tornou essa música pública no Benedictus, né? Isso. No primeiro Benedictus. E a galera não conhecia essa música. Era a música da entrega de São João Batista, assim. No momento que ele se entregava e ia pro deserto, ele cantava essa música. Inclusive, essa música tem tudo a ver com a minha conversão. Então, Olha só. mas aí, Joãozinho, não, mas aí agora a música perpassa por outros lugares, tá no dia a dia das pessoas de outra porque maneira. as pessoas já conhecem a música, as pessoas da comunidade já conhecem a música, e quem conhece a nossa comunidade é uma música que é muito tocada. Então, querendo ou não, o impacto em cena é menor. Aí Porque ele queria tirar. muita gente já tem a sua história com a música. Exatamente. Já tem um Sabe? momento de oração com aquela Era. música. Aí ele queria já- tirar, eu não. Obrigada. Tem gente no grupo dos coordenadores do Benedictus falando, não vou mais servir nesse Benedictus. Depois que eu descobri que essa música não vai dar, não tem sentido. Vou sair daqui. Mas a gente ia fazer João Batista de novo. E eu comecei a sentir uma inspiração de Marta e Maria. Muito forte, assim, a passagem de Marta e Maria batendo em mim. Sabe? Como se estivesse lá em palco. As duas em palco. E eu, eita. Será que vai ser isso? Aí conversei com a Ana Paula, minha co-roteirista. Aí ela... Mas eu queria tanto João Batista. Queria tanto. E a gente... Não, mas tá bom, vamos rezar. Passei pro diácono. Tô pensando em Marta. Marta e Maria é uma boa. Agora que eu tô vendo. Aí eu fiz... Tá, vamos rezar. Mas João Batista também seria tão bom, né? Eu disse, pois é. Vamos rezar. E fomos rezando. E eu tava sentindo realmente cada vez mais que ia ser Marta e Maria. Até que a gente teve uma última reunião geral. Sim. Ano passado, quando o diácono falou das inspirações espirituais para o ano de 2023. Que para nós seria um ano muito forte, eucaristicamente, de encontro com Jesus, né, não de retorno, né, mas assim, de retorno a uma adoração mais profunda. E quando essa palavra eucarístico bateu em mim, tipo assim, a experiência de Marta e Maria é reconhecer Jesus quem ele é, porque elas já conhecem Jesus, elas já são amigas dele. Mas a experiência delas é reconhecer ele como o Deus delas, como o Jesus, o Messias, o Salvador. E era isso que Deus estava querendo da gente. Estava querendo que a gente voltasse à adoração, que a gente se aprofundasse mais na nossa adoração. A gente já sabe quem é Jesus, a gente a gente já sabe adorar, né? Mas a gente tá precisando sair dessa posição do acostumado com Jesus. E quando ele falou aquilo, aí ele parou de falar, acabou a formação, eu olhei pra ele e fiz... Vai ser Marta e Maria, né? Aí ele fez... Vai ser Marta e Maria, filho. Então pronto. Vai ser Marta e Maria. E eu já tinha muito forte dentro de mim, se fosse Marta e Maria, ia ser Benedictus a melhor parte. Né? Que Maria escolheu a melhor parte. Então, naquele dia, eu e ele, a gente já escolheu ali. O tema já seria isso e vamos embora. E me lembra muito a pegada da Samaritana. Parece mais com a Samaritana do que com o São Bento, né? A maneira que a gente tá pensando, a maneira que a gente constrói. E o que é mais interessante é como o Espírito Santo vem conduzindo, porque é muito normal em histórias conhecidas, que Marta e Maria são histórias muito conhecidas, né? É muito normal você chamar, você é tão Marta, né? Como se Maria Marta, estivesse, Marta. eu tô aqui e perfeita e maravilhosa e nunca errou, sem defeitos, e Marta, nada. Isso. Né? Aí o Espírito Santo vem trazer uma nova maneira de olhar isso, sabe? Na verdade, nós somos as duas. Sim. Né? Tem muito de nós das duas. E o que eu acho mais assim é que a gente veio da batalha, né? Do ano passado. Então, aquele parabéns, aquela coisa apoteótica e tal. E aí esse ano a gente tem um olhar interior, né? Aquela cura que mexe ali onde a gente não queria mexer. Exato. Mas é impressionante que desde o começo o Joãozinho partilhou a inspiração de cura mesmo. E ele partilhou primeiro com os coordenadores também. E aí a gente foi partilhando com as equipes. Essa inspiração de cura e como essas curas já vêm acontecendo, né? Então a gente passou pela batalha, a gente batalhou, certo. Agora, tu vai escolher a melhor parte? Vamos lá. Né? O que é que tu vai fazer? Porque a batalha, na verdade, não é o final. A batalha é só o início. Isso. Exato. E aí, assim, vamos voltar para a adoração, para os pés de Jesus? O ano eucarístico, né? Então, vamos voltar, vamos reconhecer Jesus de sempre, né? Como diz uma das músicas. O Jesus de sempre, Então, reconhece. E aí, a gente está recebendo realmente também testemunhos de muitas pessoas já, né? As pessoas só na preparação, curas profundas, as dores ali que às vezes a gente esconde, né? Que ficam ali. E estão vindo à tona, né? Então, o Senhor já tem
movimentado muito através desse Benedictus. E olha que ainda falta um mês, né? É. Ainda temos aí um mês pela frente. Menos de um mês. Menos de um mês pela frente. Sem dúvida, assim, eu acho que o de São Bento era algo mais... Tinha mais efeitos especiais, né? Uma coisa mais... Esse aqui é olhar mais pra dentro, assim. O efeito dessa peça tá nas palavras. O efeito desse Benedictus tá nas palavras. Nas músicas, né? Porque aí tá... Eu sou prova de que está nas Porque músicas não, mas também. a gente construindo o roteiro, aí fazia... Eu vou ler, gente. Quando eu lia, chorava, aprovado, chorei. E aí eu tava assim, já me debulhando, só lendo. Gente, é isso mesmo, tamo no caminho. Aí às vezes mudava uma coisa, outra, isso aqui não tá legal. Aí quando ajeitava, chorei, gente. Chorei, porque assim, mexe, sabe? Mais uma vez, somos nós ali. Exato. Né? Passamos pela batalha e agora... Jesus está dizendo, E como, agora escolha. E como é lindo a entrega dos nossos irmãos, assim, porque você vê os personagens sendo construídos. Sim. Né? E aí eles ganhando corpo, ganhando forma, ganhando história. Né? E é muito bonito isso, assim, porque muitas vezes assim, eu vou escutar a música, quando a gente recebe o roteiro, recebe as músicas ali, e eu vou pensar, por exemplo, a coreografia, né? Da qual eu ajudei pra fazer uma. Ajudei. Mas não quer estar em palco dançando, viu? Que isso fica registrado. Desde o ano passado que tu tá ali passeando pela equipe da dança, querem participar. É uma só carne, entendeu? É uma só carne. Tá na equipe da dança. E assim, quando a gente vai construindo, vendo a construção do personagem, como muda, se a gente tem uma ideia, não sei o que, mas aí e tudo vai se encaixando. Ou muitas vezes a gente não tem nem ideia, a gente tem, eu tenho uma ideia aqui, vocês têm uma ideia aí na direção, e vamos ali no personagem tem outra ideia. Mas quando junta tudo, assim, aí parece que ela ganha sentido e significado. Quando tá tudo junto ali, aí que você olha e faz... Caramba, nem eu esperava que era e isso, às sabe? vezes o oposto. Quantas vezes, desde 2018, eu digo, gente, a ideia é essa. Mas quando a gente vê, pode ser que nada dê certo e a gente mude tudo. E acontece muito, não só na dança, também na música, no jeito de atuar, no perfil do personagem. As coisas no desenrolar da preparação a gente vai percebendo. Sim. Então a gente muda algumas coisas, muda um jeito de falar, uma postura, a construção do personagem. Muda uma e fala. É impressionante. Aí agora voltando para os nossos irmãos, né, para os atores, por exemplo, como eles são quebrados e passam por esse encontro com o personagem. É um encontro ali, né? Então, o personagem é construído, ali a pessoa é para ser descaracterizada como pessoa e ela empresta o seu corpo a um personagem. E o que é que aquele personagem traz? De história, de conflitos. E aí é natural que pra gente externar aquele sentimento que o personagem está passando, a gente conecte com a nossa própria história, né? Porque para eu trazer, por exemplo, um luto que algum personagem vai passar na hora, se eu vou trazer um luto, se eu quero expressar um luto que Marta, por exemplo, está passando, eu me conecto com as minhas experiências de luto, né? A gente tem as referências da nossa vida. E aí, nesse processo, é que acontece a cura. E nesse encontro do ator com o personagem, né, que acontece a ação do Espírito Santo. Que aí a gente vê os nossos irmãos quebrados. Não são eles ali, são os personagens, pessoas que nunca atuaram, pessoas que, né, estão passando por essa transformação guiada pelo Espírito Santo em nova criatura naquele momento, naquele palco. E aí aquilo repercute na caminhada deles. Sim. Sabe? Ai, meu Deus, eu tô aqui dando de cara com a Marta que havia em mim. Exato. Então eu tô tendo que enfrentar essa Marta e ela tá sendo quebrada. Então em que é que eu sou Marta na minha vida, né? Então é muito rico de ver todo esse processo. E assim, já tá muito claro pra gente que como o Mari falou, né, a gente primeiro precisa mudar a nós, precisa atingir a nós, antes de atingir o público, precisa ser verdade pra gente. E é uma coisa que tá muito clara, é que Deus escolhe realmente as pessoas, os atores, os personagens. Muito. Porque é importante pra aquela caminhada daquela pessoa, sabe? Eu ia até perguntar como é que é essa escolha, sabe? Da onde que vem essa... É oração, é total oração, assim, até o Espírito Santo nos dizer quem ele quer, sabe? Porque seria muito fácil se a gente sempre escolhesse as pessoas mais talentosas.
né? As pessoas que são mais acostumadas a cantar, mais acostumadas a dançar. Era muito mais fácil. Que tem mais técnica, que já Pra estudaram preparação. mais, que tem mais experiência. Mas, primeiro, primeiro, pela lógica, sempre seriam as mesmas pessoas. Né? Ou não, sempre seriam as Exato. mesmas pessoas, somos Sim. um grupo. Beleza, que vai chegando pessoas novas, sim, mas sempre seriam as mesmas pessoas, com algumas variações. Mas outra, o Espírito Santo já deixou muito claro que quando um personagem é escolhido, especialmente para ser protagonista, Sim. ele tá precisando daquilo. A gente tem nossa irmã Marcele, que foi a sem nome, né, a samaritana. Existe uma Marcele antes e uma Marcele depois. É muito claro isso na caminhada dela. Existe um Joãozinho antes e depois de Jesus. De ser Jesus. Eu mudei muito o meu jeito de ser para eu ser o Jesus na Samaritana. Porque mas é Jesus, todo mundo faz. Mas assim, a construção do personagem de Jesus foi sem dúvida a mais difícil de longe que eu já tive que fazer. Porque eu sou um cara chato, eu sou um cara grosso. Eu sou chato, gente, não tem problema, tá? Eu sou chato. Eu tento ser legalzinho, mas eu sou chato. E aprender a colocar o olhar de Jesus pra fora. Aprender a quando eu ver eu estava com Jesus, eu via um irmão, eu tinha que olhar com os olhos de Jesus. Então eu tinha que dar o sorriso, eu tinha que ter ternura no meu olhar, que era algo muito difícil de botar pra fora. Eu nunca acessei essa ternura dentro de mim. E isso me mudou muito, sabe? Claro que tem muita coisa pela frente, mas isso me mudou muito. E eu vejo meus irmãos mudarem. Eu vi o quanto a caminhada de Neto pra ser São Bento mudou, o quanto ele se Nossa. dedicou. Então não é só sobre, vamos escolher alguém que faça bem. O Espírito Santo escolhe a pessoa que ele quer que apanhe, que leve aquelas lapadas a escolha ali. a gente faz... Porque dá trabalho, gente. Isso. Dá trabalho, vai dar mais trabalho. Então, às vezes, a gente chega pra Exato. Mayara Lopes, Jesus, tá bom, vamos embora. E aí, no decorrer da preparação, a coisa fica, sabe? Faz todo sentido. Era aquilo que aquela pessoa estava precisando naquele momento, sabe? Então, assim, assim, o Espírito Santo não brinca em serviço. Não brinca. E na peça desse ano não é apenas um protagonista, né? Isso. Temos 2 atores para cada protagonista esse ano. Isso. A gente há muito tempo que queria fazer isso, porque acontece alguma coisa. Enfim, qualquer. A pessoa qualquer fica doente, intempérie. acontece alguma coisa. Se acontecer, a gente perde. Até no ensaio mesmo, nos ensaios gerais, aí a pessoa, por algum motivo, tinha algum imprevisto que não estava presente, aí lá ia alguém tentar reproduzir, aí quebrava o andamento do ensaio. Então, todo ano se tentava fazer isso, mas nunca se conseguia. E aí, esse ano, oficialmente, para cada protagonista existem 2 atores, né? E aí, a construção do personagem é um desafio, porque, veja, você construir... A linha do personagem tem que seguir a mesma, né? Então, Marta tem que ser de tal jeito, e aí... As 2 atrizes que fazem Marta têm que construir a personagem no mesmo sentido, sabe? Então, é um desafio. É um desafio muito grande, mas a coisa está sendo realmente conduzida de um jeito que tinha que ser assim mesmo, sabe? E olha que massa que é, né? A gente hoje em dia poder ter múltiplos protagonistas Sim. de cada um. Sim. Né? E a gente tá falando no primeiro Benedito, precisamos chamar a Mari, que não era da comunidade, precisamos chamar cantores que não eram da comunidade. Porque não tínhamos essa quantidade de gente e quantidade de gente que pudesse, assim, que soubesse fazer aquilo. Hoje em dia a comunidade já cresceu muito e a gente tem pessoas que estão, sim, que amam agora assistir teatro, que amam a gente. A gente foi pra São Paulo pra um show e fomos lá. Nós irmãos, todo mundo que tava lá da comunidade, quantos musicais a gente consegue assistir? Assistimos dos 2 dias que a gente tinha livre, 2 dias a gente assistiu musical e todo mundo lá, a gente podia fazer assim. É uma coisa que cresce pra todo mundo, sabe? Quem gosta acaba... sem querer se especializando, estudando mais, e vai chegando mais pessoas, graças a Deus a nossa comunidade é uma comunidade que cresce muito. Então, hoje em dia, a gente pode até ter isso, ter 2 Martas, 2 Marias, 2 Lázaros. E nesse ano vai ter crianças também, né? Esse ano vamos Mamãe ter de crianças. A lei de diretora mãe de Mãe atriz. de atriz. Olha só, Como é que tá meu sendo Deus. essa experiência, né, de Bem condução, diferente, bem de diferente. condução? Desafiadora, né? E a gente sabia que ia ser desde o começo, porque, nossa senhora, se nós não somos profissionais, que dirá as crianças, né? Isso. Mas tem sido desafiadora porque a gente tem que lidar com as limitações da infância, naturais, né? Assim, principalmente os mais novos, né? Eles têm uma concentração que só vai até certo ponto, têm uma disposição física que só vai até certo ponto, né?
E eu tava partilhando até com as mães nesses últimos dias, né? Que a gente eu tô passando por isso com Maria Luísa em casa. E ela tá participando. Mas é impressionante como a vivência em casa mudou. Como eu já vejo frutos. Porque, vejam, esse tempo todo ela me vê saindo de casa para servir. Então, por mais que a gente fale, ela entende que é um serviço para Deus, que eu estou colocando meu dom de cantar à disposição, que eu estou colocando meu tempo à disposição para evangelizar. Mas agora ela está servindo, né? E a gente sempre tem a preocupação de falar com todos eles. Sempre isso. Olha, gente, os pais de vocês servem, né, na comunidade. E aí são filhos de membros, né, da comunidade. Os pais de vocês servem. E aí vocês agora vão experienciar isso de servir, certo? Aqui não é show. Aqui não é assim, palco pra gente estar mostrando alguma coisa. A gente está aqui servindo. E para Deus a gente faz o nosso melhor, né? E a gente também tem que ter cuidado nessa condução para não crescer nenhum tipo de vaidade neles, né? Que são crianças. Então a gente tem que ter esse cuidado. E é impressionante como eles estão captando o sentido de servir, sabe? De suplantar os próprios limites, de querer ser melhor, sabe? A Maria Luísa acorda e vai fazer os exercícios vocais, eu não preciso nem pedir. Meu Deus do céu. Eu pedi fazer um negócio, eu tenho que ficar pedindo. Não, antes de... Quando eu saio do meu quarto, ela já tá na sala, já tem terminado os exercícios. Mamãe, já fiz, sabe? E assim, com essa sede de entender qual é a história, entender porquê da história, estar inserido ali naquela história, entender o contexto de tudo e, o mais importante, saber o que é servir. Ah, meu pai e minha mãe saem de casa e às vezes me deixam aqui em casa para servir. É isso. Existe um propósito. Ela até brincou, mãe, Deus é sempre o centro, né, mãe? Você filha. A gente é no máximo ali, à direita ou à esquerda, né, mãe? Mas Deus é sempre o centro. E é mesmo. E a gente, isso tem impactado dentro da minha casa, sabe? Assim, ela tá muito mais disposta a fazer o que eu peço, com muito mais disciplina, até nas coisas da escola mesmo, levando com muito mais seriedade, com mais disciplina. E agora ela não quer mais estar na missa só brincando. Quando a gente ia pra missa, muitas vezes ela ainda é muito pequena, então muitas vezes ela não ficava a missa inteira assistindo comigo. Brincava um pouco, voltava, a gente fazia alguma negociação e agora eu quero ficar aqui. Sabe? Como se inconscientemente ela estivesse entendendo qual é a melhor parte. Ela pede para ir comigo para adoração. Terça-feira ela foi, meu Deus do céu, tadinha, adormeceu na cadeira. Eu estava servindo e ela adormeceu, mas ela queria, filha, vá brincar, vá fazer alguma coisa. Mamãe, eu quero estar aqui. Eu quero estar na adoração com você. Então ela estava lá, sentada na cadeira comigo, e eu nem queria ter levado ela, porque, né, eu ia servir e tal, eu preferia que ela tivesse ficado em casa. Eu quero ir. Então, aos poucos, a gente vai despertando isso neles. São o que eu costumo chamar, são os santos de amanhã. Né? A gente fica procurando santos, nossa santidade. Os santos de amanhã estão na nossa casa hoje. São os nossos filhos. E nós somos responsáveis pelos santos de amanhã. E essa vivência comunitária, em família, já me encantava desde sempre. Então, agora, ainda mais, a gente permitindo que eles experimentem o que é servir. Ah, gente, assim, é fantástico. Como essas crianças vão crescendo aí, né? Com a poeira do altar adorador ali. Que testemunho já da melhor parte, né? Então. Que testemunho já. E quantas sessões serão? Serão 2 dias de 2 espetáculo, dias. 21 e 22. Isso. Quantas sessões serão? A gente vai ter 4 sessões esse ano. Na sexta, 4h30, né, 16h30 e 19 horas. E no sábado, dia 22, também, 16h30 e 19 horas. Ou seja, não tem desculpa para não ir. Não tem desculpa pra não ir. 4 sessões, que é o que sempre reclamam, né? Ah, só foi uma. Não, e sabe o que é Só vai pior? ter um dia. Todo ano, quando a Todo gente ano. pede. E quando termina, eu queria ter ido. Vai ter de novo? Porque o pessoal... eu sempre falo isso, né? Nas nossas entrevistas. É normal. Primeiro, a gente não é acostumado, como eu falei, às questões do teatro. E menos ainda que seja ligado à igreja. Quando você pensa em peça da igreja, você pensa em peça de JC, peça de paróquia, uma coisa menor ali, só pra contar uma historinha rápida. E então, as pessoas não entendem exatamente o que é que tá acontecendo Não ali. dimensionam, Não né? dimensionam, exatamente. Não sabem o tamanho do que tá ali. O tamanho, o capricho, a qualidade do que tá ali.
a gente realmente entrega uma coisa de qualidade. Né? A gente entrega uma coisa de qualidade diante dos nossos limites, obviamente não somos profissionais, mas entregamos a máxima qualidade que nós conseguimos. Não por nossas forças. Nem um pouco por nossas forças. A gente já contou E aqui não as histórias. pelo nosso tempo também, porque a gente doa um tempo que às vezes a gente não tem, Isso. né? Exato. E por quê? Esse último mês é o calendário. E por quê? Porque a gente vê o testemunho, isso nos move. Exato. Isso nos move, sabe? A gente não... É o propósito, a gente adora e serve com alegria mesmo, nós somos assim. E a gente vê o testemunho. Né? E pelas pessoas não entenderem exatamente o que quando elas veem as postagens, né? Acabou o Benedictus, todo mundo começa a postar. Né? No Instagram, vídeos e não sei o que, as pessoas, meu Deus, eu perdi. Né? Aí começa, não vai ter outro, mas devia ter outro, todo mundo Sempre. tá pedindo, façam outro. Todos os anos, sem exceção. Tem isso. Então esse ano a gente tem 2 dias seguidos. Então quem teimou e não comprou no primeiro dia vai ver a postagem e vai comprar pro segundo dia. Inclusive, E esse ano tem o Instagram também já para acompanhar todo esse processo de preparação que é o Benedictus EA. Ai, tá muito bom, viu? Modéstia à parte, assim. tá lindo, tá lindo. E tem mais detalhe. Eu não vou falar qual sessão que é, mas tem sessão que já tá se esgotando ingressos. Já tem sessão que tá se esgotando ingressos. Eu não vou falar qual é, né? Mas vai lá no Instagram, acessa o link e dá uma olhada lá nos ingressos, nas sessões, pra garantir já não ter nem perigo o seu. E eu vou dar uma dica também. Você pode até achar, só esgotou uma sessão, mas tem mais 3. Você pode até achando que tem muita sessão, mas esgota de uma vez, viu? Exatamente. O pessoal compra todo mundo de uma vez e fica de fora. E lembrando que esse ano é no Teatro Santa Rosa, é um Santa teatro Rosa. um pouco menor, um pouco não, comparado ao Pedra do Reino, Pedra que foi do ano Reino. passado, é um teatro bem menor, então assim, cadeiras limitadíssimas, né? Isso. Por isso que a gente já tá antecipando aqui pra você. Corre, vai lá comprar, já venho falando aí nos outros E episódios. não tem também. mais, né, gente? São 4 sessões. São essas Pelo sessões. amor de Não Deus. vai ter outras aí. E detalhe, gente, possivelmente então. não vai se repetir esse espetáculo, né? Porque a gente Isso. já notou que... O Batista tá 5 anos tentando todo ano repetir e até agora nada. Até agora nada. Mas eu queria que vocês falassem um pouco, né, com o microfone aberto agora, sobre... Já caminhando para o já final, caminhando né? pro final, sobre Benedictus, a melhor parte. Resumissem tudo que a gente falou, eu acho que uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, para quem tá assistindo o podcast, que é uma mensagem sobre o Benedictus, a melhor parte. Eu acho que faz todo sentido, até para deixar aquele gostinho de eu quero ir assistir, eu quero vivenciar isso. Tá? Microfone aberto para vocês e partilhem isso. Quer falar? Eu vou abrir uma coisa aqui. Então, esse ano o Benedictus traz a história de Marta e Maria, né? E eu convido a cada um a encontrar Marta e a Maria na sua vida, né? Pode parecer uma história que todo mundo já conhece, a história de Marta, das irmãs que já conheciam Jesus, né? Mas existem coisas profundas, coisas dentro de cada pessoa que estão ali muito ligadas à história delas duas, né? História especificamente contada no Benedictus. Então, eu convido todos vocês, né, a abrir uma brecha para assistir esse musical e permitir que Deus fale através dessa peça, né? Que existe uma cura aí para cada um, que o Senhor com certeza destina, e ela pode ser acessada e deve ser acessada nesse momento. Eu digo que todos nós, a gente tem uma essência em nós, nosso perfume, nosso melhor Sim. perfume guardado, e às vezes a gente entrega no lugar errado e a gente precisa entender que lugar a gente deve entregar. Todos nós sabemos qual é esse lugar, mas muitas vezes a gente não coloca isso em prática. Mas eu queria só terminar com uma fala da peça, de Jesus falando, pra gente encerrar assim, essa mensagem. Você pensa que já me conhece, Marta. Você pensa que já conhece a si mesma. Eu sei que foi assim que você aprendeu a viver, que é o único jeito que sabe. Também sei que mudar parece até impossível, mas só tem um lugar que vai te dar descanso. Enquanto em seu coração você não estiver disposta a abrir mão do controle, você não vai descansar. Marta!
Então, isso é pra vocês que estão ouvindo aí. Marta, olha só, quantas vezes somos Martas na nossa vida, né? Isso. E no espetáculo também vamos descobrir que Maria também precisa de cura. Muita. Que nós guardamos Nosso muitos perfume. ídolos, nós guardamos muitos planejamentos sobre a nossa vida, sobre o que a gente acha que merece ou não merece o nosso amor e a nossa atenção. Isso, a gente tem a Marta, que é aquela pessoa pragmática, Controladora. e assim, seca mesmo, sabe? A personagem construída. Essa pessoa controladora e assim, não quero saber, não quero nem olhar para o que tá aqui dentro. Eu Isso. só Foge quero dos sentimentos. a vida. Vamos seguir a vida, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Que quantas vezes, quem nunca, né, assumiu esse papel de Marta? Fazer o que tem que ser feito. Acabou. Isso. Entendeu? A vida é isso. É uma sucessão de tarefas. É uma sucessão de tarefas. Eu acordo, eu faço isso, eu vou trabalhar, eu pego o filho na escola. É uma sucessão de tarefas. Né? E a gente fica ali só nesse loop. E do outro lado a gente tem a Maria, né? Que ali tá naquele mundo de daquela melancolia. Perdi o que eu amava, não Ai, tenho meu mais a vida que eu Deus. deveria ter. Lambendo as feridas até pra sempre. É. Meu pai, minha mãe, eu tô ali Isso, lambendo minha minhas vida é feridas. péssima, Ai, ninguém meu me Deus, ama. sabe? E naquele lugar de autocomiseração que a gente fica, sabe? Lambendo as feridas. E aí, a melhor parte chega, né? É isto. A melhor parte, dias 21 e 22 de julho, no Teatro Santa Rosa, 4 sessões. Já garante o ingresso, vai lá no Instagram Benedictus EA, no linkzinho na bio, você já E acessa. na descrição tem também. Na descrição aqui, lembrar de colocar, Lembrar. que ele sempre esquece. TDAH. Bora lá. Coloca na descrição aqui desse vídeo também, pra você já garantir, não perder a oportunidade de viver isso, porque não é porque fazemos parte, não é porque somos nós que estamos lá construindo essa história, mas porque estamos sendo usados por Deus, pelo Espírito Santo, para contar essa história que é minha, essa história que é sua, e principalmente essa história que é do nosso Senhor. Então, dias 21 e 22 de julho de 2023, Benedictus, a melhor parte. Muito obrigada, lá. Joãozinho. Muito obrigada, Mari. E nos encontramos lá. Shalom!